passando aqui para falar sobre a pesquisa que eu fiz ontem e agradecer, em primeiro lugar, por vocês terem colaborado, por vocês terem respondido. Foi muito bom para mim ler e saber o que vocês pensam, se vocês já vivenciaram essas situações. E sabe o que eu achei muito interessante? Que as pessoas, a maioria colocou que já passou com psicólogos. E a maioria também disse que já perdeu as contas de quantas sessões fez. A maioria também respondeu que não resolveu o problema. E alguns responderam que resolveu parcial. E que gastaram, em média, de 100 a 150 reais por consulta. E por que eu achei interessante essa pesquisa? Porque, não, de maneira alguma, eu não estou querendo falar mal de psicólogos, tá bom? Vou deixar bem claro aqui. Mas, sem falar de psicólogos, porque inclusive eu sou atendida por uma psicóloga, só que ela tem outros métodos que ela trabalha. Então, ela é consteladora, ela é terapeuta e ela trabalha com vários métodos que são métodos que eu gosto. Então, pra mim, resolve muito. Ela me atende, né? Porque todo mundo que cuida dos outros precisa também ser cuidado. Então, não estou falando mal de psicólogos. O problema é, né, que muitos profissionais estão preparados apenas para ouvir. São ensinados apenas para ouvir e não para resolver os problemas. Então, quando você precisa apenas desabafar, ok, ajuda muito. Mas quando você precisa resolver um problema, acaba sendo insuficiente, entende? Trazendo aqui o exemplo da maioria, né? Se a gente for pensar em 150 reais, mais ou menos, por sessão, né? Dentro de um mês, não, vamos supor, 2 meses. Vamos supor que você fez um tratamento durante 2 meses, que a maioria escreveu, perdi as contas, mas eu vou colocar por 2 meses. Se você fizer 150 reais vezes 8 sessões de 50 minutos, que é mais ou menos o que elas trabalham, você gastou R$1.200 e não resolveu o seu problema. Olha só, quando eu perguntei quanto vocês estavam dispostos a gastar para resolver a vida de vocês, a maioria colocou o valor mais alto que eu coloquei lá, que era 10 mil. Por quê? Porque realmente é valioso, realmente para vocês é muito importante resolver o problema de vocês. Então, assim, é importante para você ter um ótimo relacionamento com o seu marido? É importante para você saber lidar com o seu filho? É importante para você gerar menos traumas no seu filho? É importante para você saber qual carreira você deve seguir? O quão é importante para você saber que você precisa trabalhar com uma coisa ou trabalhar com outra coisa para gerar mais resultados? É importante para você que é mãe entender por que você não consegue trabalhar fora e deixar os seus filhos? Então, o quanto isso é importante para você? Porque se isso for realmente importante para você, e tem mais um monte de coisas, né? Que pode ser o seu caso, se isso for importante. Então, se isso realmente for importante para você, você vai estar disposta a fazer qualquer coisa para resolver o seu problema. E se eu te falar que eu tenho a fórmula que faz com que você resolva o seu problema, você vai se interessar? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas, elas querem resolver o problema, mas elas estão tão desacreditadas de um monte de coisas que as pessoas vêm oferecendo e não vêm resolvendo, inclusive tratamentos com psicólogos, como eu mencionei, que hoje em dia ela já não quer mais nada. Ela já acha que o problema não tem solução. É esse o seu caso? Você acha que o seu problema não tem solução? Por isso que você desistiu? Me conta aqui. Aí, como eu já falei várias vezes aqui,
eu tinha vários transtornos emocionais, de tudo quanto é tipo. Eu tinha ansiedade, depressão, fobia, fobia social, né? No caso, pânico. Eu tinha sido diagnosticada como bipolar. Então, eu tinha um monte de coisas. Mas tudo eu resolvi numa única sessão. Não foram 8 sessões como eu coloquei nos stories passado. Foi uma única sessão que resolveu todos os meus problemas. Porque o que eu tinha eram conflitos internos, coisas que eu não sabia administrar, muito menos falar para alguém, né? Então como é que eu ia chegar num psicólogo e esperar a ajuda dele se eu não sabia falar para ele o que eu sentia? Muitas vezes é isso que acontece. Vocês não sabem exatamente colocar em palavras, descrever em palavras o que vocês sentem. Então por isso que muitas vezes o psicólogo não sabe ajudar, não consegue ajudar. Porque ele vai trabalhar com aquilo que você traz. Por que eu falo para vocês que o método que foi utilizado comigo, que é o método que eu trabalho hoje, resolve? Porque o método, ele é feito ao contrário. Em vez de você dizer para mim como você se sente, eu digo como você se sente. E você só vai confirmar. Então eu vou olhar para o seu corpo, eu vou olhar para os seus olhos, para a sua boca, para o seu tronco, para o seu quadril e vou dizer como você funciona, o que você sente, o que você está passando por aquele momento. Dependendo da pessoa, eu vou confirmar, eu vou falar para você como foi a sua história de vida, qual o relacionamento que você tem com os seus pais, qual a dificuldade que você está tendo, que você está enfrentando no momento, e você só vai confirmar para mim. Você só vai dizer, realmente, é isso que eu sinto. E isso vai te dar uma clareza tão grande, que você vai, a partir dali, conseguir administrar melhor tanto os seus sentimentos quanto as suas ações. Isso é tão real, gente, é tão real, que eu tenho um depoimento de uma pessoa que eu atendi a filha dela. Eu não atendi a mãe, eu atendi a filha, veja bem. E o que a mãe diz é o seguinte: a minha filha mudou muito, ela era muito fechada, hoje ela já consegue ter amigos, consegue se desenvolver, né? Conseguiu se desenvolver melhor. A mãe parou de tomar remédios antidepressivos. Veja bem, eu não atendi a mãe, mas a mãe deixou os remédios antidepressivos. Passou a dormir bem. Hoje ela entende o filho dela. Eu não atendi o filho dela, eu atendi a filha. E ela entende o filho. E todo o relacionamento, inclusive de marido, filhos e ela, melhorou. Então, quanto vale isso, gente? Quanto vale para você resolver o problema da sua família inteira com apenas uma sessão? Então, eu vou deixar aqui uma caixinha para quem tiver dúvida, para quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre como funciona, valor, forma de pagamento. E eu garanto para vocês que é um trabalho que resolve muitos dos seus problemas. E você paga muito menos do que o que você gasta com psicólogo, com remédios, com médicos e um monte de coisas que você procura por aí afora para resolver o seu problema. E não resolve, tá? Então, eu vou deixar aqui uma caixinha e você pode colocar qualquer pergunta que você quiser saber, tá bom?